Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Complementar 80 de 1994. Esta lei organiza a DPU, que é a Defensoria Pública da União, e também organiza a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios. Ainda, esta lei traz normas gerais para a organização das defensorias públicas estaduais. Então, esta lei traz regras para as carreiras e organização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e territórios e também de cada estado. Bom, o título 1 aqui vai apresentar a Defensoria Pública com aquelas características que a gente já conhece lá da Constituição Federal. Porque lá na Constituição consta que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e as funções dela estão aqui listadas. Incumbe-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos em todos os graus, judicial e extrajudicial. A Defensoria Pública atua em todos os graus de jurisdição, seja em primeiro grau, seja em segundo grau, em grau de recurso, seja até em terceiro grau, perante recursos aos tribunais superiores. A Defensoria Pública atua sempre, em todos os graus, em juízo e fora de juízo, defendendo, então, de forma integral e gratuita os necessitados. Pessoal, o necessitado é aquele que não pode pagar um advogado. E todo aquele que não pode pagar um advogado será defendido em juízo ou fora de juízo, em qualquer grau, pelas defensorias públicas. E aí, conforme a situação, pode ser a Defensoria Pública da União, pode ser a Defensoria Pública do Distrito Federal ou pode ser a Defensoria Pública dos estados. A competência é jurisdicional que vai definir qual defensoria que vai atuar. Então é isso, para cumprir essa obrigação do Estado de dar advogado para quem não pode pagar um, o Estado brasileiro tem a defensoria, as defensorias públicas. E nessa lei a gente vai conhecer as regras de organização. A Defensoria Pública abrange essas três ramificações. Para os processos perante a Justiça Federal, competência federal, tem a DPU, Defensoria Pública da União. Para os processos lá na localidade do Distrito Federal ou territórios federais, tem uma Defensoria Pública do Distrito Federal e territórios. E em cada estado do Brasil deve ter a sua Defensoria Pública Estadual, que a gente vai conhecer com a sigla de DPE, né? E cada estado vai ter a sua defensoria. E isso pode ser uma questão de prova. A banca pode, na tua prova, trazer que a Defensoria Pública abrange a DPU, a Defensoria do Distrito Federal e Territórios e dos estados. E se ela afirmar dessa forma, você deve marcar como correta a alternativa. Quando a gente concluir aqui o estudo da lei, vai ter um simulado. Eu vou elaborar algumas questões também, com base no que eu acredito que pode aparecer na prova. Bom, o artigo 3º traz os princípios institucionais da Defensoria Pública. E são os mesmos que estão na Constituição Federal, que também são os mesmos do Ministério Público, né? E aí, tu deve sempre lembrar do UI, né? UI, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Esses são os três princípios institucionais aqui da Defensoria Pública. E quais são os objetivos da Defensoria Pública? Isso é importante. Foi colocado aqui pelo artigo 3º-A nesta lei, e a banca pode perguntar na tua prova quais são os objetivos da Defensoria Pública. Primeiro objetivo,
primazia da dignidade da pessoa humana e reduzir as desigualdades sociais. Então, o primeiro objetivo é assegurar a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque mesmo aquele que não pode pagar por um advogado vai ser defendido em juízo por um advogado pago pelo Estado. E isso é respeitar a dignidade da pessoa humana, o direito que todos tenham um advogado para se defender em juízo. E isso busca reduzir as desigualdades sociais, no momento que quem não puder pagar por um advogado terá o advogado pago pelo Estado, que é a Defensoria Pública. O segundo objetivo da Defensoria Pública é a afirmação do Estado democrático de direito. A afirmação do Estado democrático de direito, porque o Estado é regulamentado pelo direito e as pessoas terão advogado para entrar com ações contra o Estado quando for o caso. A prevalência e efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, porque existindo o advogado pago pelo Estado, ninguém vai ser processado e condenado sem ter a chance de se defender. Quem for processado e não puder pagar por um advogado, vai ter o advogado pago pelo Estado. Veja que a gente parece estar sempre no mesmo lugar, mas é isso mesmo, porque a Defensoria Pública tem justamente essa função, e os objetivos todos vão ao encontro da função da Defensoria, que é garantir advogado para quem não pode pagar um. Aí nós temos no artigo 4º funções institucionais da Defensoria. Primeiro, prestar orientação jurídica e defender os necessitados em todos os graus. Então, todo aquele que não pode pagar um advogado vai procurar a Defensoria Pública e lá vai ter orientação jurídica para esclarecer suas dúvidas sobre seus direitos e também, se for o caso, para ingressar com ações ou defender em juízo a pessoa que não pode pagar um advogado. Segunda função institucional, promover prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios. Como assim? A Defensoria vai atuar para evitar que um processo aconteça, porque muitas vezes o conflito, a situação, pode ser resolvida fora de juízo. Então, é uma função promover a solução extrajudicial dos litígios, levando as partes a um acordo, né? Levando a composição entre pessoas em conflito de interesses. Então, a Defensoria faz esse trabalho também de levar as pessoas a um acordo. Então, quando alguém procura a Defensoria Pública buscando orientação e até pensando em ingressar com uma ação judicial, pode ser que nem tenha ação judicial. Pode ser que o defensor público que vai atender o cidadão vai entrar em contato com a outra parte no conflito e vá chegar a um acordo, fazer com que cheguem a um acordo. Também é uma função da Defensoria promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, dos direitos da cidadania e do respeito ao ordenamento jurídico, respeito às leis e demais regras. Também prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou servidores de suas carreiras de apoio para exercício de suas atribuições. Pessoal, lá na Defensoria vocês não vão encontrar apenas advogados, porque as questões jurídicas, muitas vezes, precisam do conhecimento técnico de diferentes profissões. Por isso, nos concursos para analistas das defensorias públicas dos estados e da DPU, existem carreiras também de analista em outras áreas, não só no direito. Porque dependendo da situação, é necessário um acompanhamento e um entendimento de alguém de outra área, que pode ser um profissional da psicologia, do serviço social, conforme o caso. Dentre outras áreas também, é claro, né? Então, esse que é o atendimento interdisciplinar, que também é uma função das defensorias. Exercer mediante recebimento dos autos com vista à ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais, que são pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, quando for o caso, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e instâncias, sejam ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa dos seus interesses.
Também representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos. A Defensoria pode, inclusive, buscar os sistemas internacionais de direitos humanos quando se tem notícia da violação de direitos humanos aqui no país. Também pode a Defensoria, e tem como função, promover a ação civil pública. Isso é muito interessante, porque lá na Constituição Federal, quando a gente fala sobre o Ministério Público tem a competência privativa de promover a ação penal pública. E a ação penal pública, somente o Ministério Público tem aquela competência para ingressar. Já a ação civil pública, o Ministério Público também pode ingressar, mas também a Defensoria Pública e também outros legitimados previstos na Lei da Ação Civil Pública. Mas é uma competência da Defensoria promover a ação civil pública. Cuidado que a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que seria ação penal pública. E aí está errado, porque a ação penal pública, quem vai promover é o Ministério Público. Agora, a ação civil pública pode ser o Ministério Público, mas também pode ser promovida pela Defensoria Pública. Assim como todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela, a adequada defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. Também exercer a defesa dos direitos e interesses individuais difusos, coletivos e individuais homogêneos e os direitos do consumidor. A Defensoria Pública também atua na proteção do consumidor. Quando for o caso, ela pode utilizar aqueles remédios constitucionais, aquelas ações previstas no artigo 5º da Constituição Federal. A Defensoria pode impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data ou mandado de segurança. Também vai a Defensoria promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações para dar a adequada proteção a esses direitos dos necessitados. Também exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e também outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Também acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial quando o preso não tem advogado. Também ela pode patrocinar a ação penal privada e a subsidiária da pública. A ação penal pública é competência do Ministério Público. Quando o Ministério Público não exercer essa competência, na falta de atuação do Ministério Público, a Defensoria poderá propor a ação penal pública, que a gente chama de ação subsidiária da pública. E também ela pode patrocinar a ação penal privada. Também exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei, atuar em estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, naqueles casos de atos infracionais, buscando assegurar às pessoas que estejam sob quaisquer circunstâncias detidas ou presas o exercício pleno dos seus direitos e garantias fundamentais. Atuar também na preservação e reparação dos direitos de pessoas que tenham sido vítimas de torturas, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e atendimento também interdisciplinar das vítimas. Aqui também analistas de diferentes formações vão atuar para auxiliar as vítimas. Atuar também nos juizados especiais, participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais que sejam afetos, que sejam ligados às funções institucionais da Defensoria. Executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, quando devidas por quaisquer entes públicos. As verbas sucumbenciais são verbas que são destinadas ao advogado nas ações. Nesse caso,
essa verba sucumbencial que vier para a Defensoria Pública não vai para o bolso dos defensores públicos, vai para fundos geridos pela Defensoria e destinados para aparelhamento da Defensoria Pública. Quer dizer, esse dinheiro vai para um fundo e esse dinheiro vai ser investido na própria Defensoria, com melhorias, com equipamentos para a Defensoria Pública funcionar. Também convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais. Então, todas essas são funções da Defensoria. Importante destacar o parágrafo 2º aqui desse artigo, que prevê que essas funções são exercidas, atenção agora, inclusive contra as pessoas jurídicas de direito público. Sim, a Defensoria Pública vai atuar contra o Estado, contra o município, contra a União. Mas, professor, quem paga a remuneração dos defensores públicos não é o próprio Estado ou a União? Sim, mas isso não impede que eles processem a União ou o Estado. Por que isso? Porque a função do defensor público não é defender o Estado. Para defender o Estado, tem a Procuradoria-Geral do Estado, ou em âmbito federal, a Advocacia da União. O defensor público não é um advogado que trabalha para o Estado. Ele é um advogado pago pelo poder público, mas a função dele é defender os necessitados, os que não podem pagar um advogado. E se o necessitado tiver uma ação contra o Estado, contra um município ou contra a União, o defensor público vai atuar. O defensor público não é impedido de processar os entes públicos. Aliás, é muito comum que faça, porque quando alguém que não pode pagar advogado precisa de um atendimento de saúde ou de medicamentos que não estão sendo fornecidos, o defensor público vai ingressar com essa ação contra a prefeitura, contra o Estado ou contra a União, pedindo esse atendimento ou esses medicamentos. Então, o defensor público pode sim atuar contra pessoas de direito público, sem nenhum problema, e é muito comum que isso aconteça. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha na tua prova para tentar te enganar, tentar te confundir. E ela pode afirmar, para tentar te enganar, que as funções institucionais são exercidas exceto contra pessoas de direito público. E aí está errado, porque é inclusive. Então, inclusive, ações contra entes públicos podem ser propostas pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela pode levar as partes a um acordo. Muitas vezes, ela vai evitar uma ação judicial e ela vai levar as partes a um acordo. E isso pode ser feito por meio de instrumento de transação, mediação ou conciliação. Quando for feito um acordo perante um defensor público, esse acordo assinado pelas partes vale como título extrajudicial, inclusive quando envolver pessoa jurídica de direito público também. O que está dizendo aqui, pessoal? Que se há um conflito e as partes resolvem não levar a juízo, as partes chegam a um acordo na frente de um defensor público, assinam um acordo, as partes têm que cumprir esse acordo. Porque se uma parte não cumprir o acordo, esse acordo que foi assinado e não cumprido é um título executivo extrajudicial. E uma vez feito o acordo e não cumprido, quem foi prejudicado pelo não cumprimento desse acordo pode exigir na justiça que isso seja cumprido, porque este acordo é um título executivo extrajudicial. Então, tem que ser levado muito a sério. Chegar a um acordo, assinar um acordo perante um defensor público, constitui um título executivo extrajudicial e, se não cumprido, pode ser exigido em juízo. A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo Estado é exercida pela Defensoria Pública. A gente vê em vários trechos da Constituição Federal e do direito processual que cabe ao poder público dar ao necessitado, à população, assistência jurídica integral e gratuita. E isso é feito pela Defensoria, porque quando alguém não puder pagar um advogado, o Estado vai dar à Defensoria um defensor público para auxiliá-lo.
E a capacidade postulatória, que é a capacidade do defensor público de entrar com ações de estar em juízo, decorre exclusivamente da sua nomeação e posse no cargo público. Claro, no momento que alguém se torna defensor público, tem essa capacidade de entrar com ações ou atuar em ações em defesa dos necessitados. E aos membros da defensoria é garantido sentar-se no mesmo plano do Ministério Público. Se o defensor público entender que não é caso dele atuar, quer dizer, inexistir hipóteses de atuação institucional, dará imediata ciência ao defensor público geral, que vai decidir a controvérsia, indicando, se for o caso, outro defensor público para atuar. Não entendi, professor, como assim? O defensor público tem, dentre os seus princípios, a independência funcional. E ele não é obrigado a atuar numa ação, a defender alguém, se ele entender que não é caso de atuar. Se ele entende que não é cabível a ação, que não há necessidade de uma ação judicial, que a pessoa não tem razão, o defensor público não é obrigado a atuar. Ele pode dizer para a defensoria, olha, nesse caso eu acho que eu não devo atuar, eu não acredito nessa ação, não acredito que isso seja necessário, não acredito que a pessoa tenha esse direito. Nesse caso, o defensor público geral, que é o chefe da instituição, vai analisar a situação. Se o defensor público geral der razão para o defensor público, não vai ser oferecido o advogado defensor, né, nesse caso. Se o defensor público geral entender que o defensor público está errado em se negar, o defensor público geral não pode obrigar o defensor público a atuar naquele processo. E nesse caso, o defensor público geral, que é o chefe da instituição, vai passar esse processo para outro defensor público atuar. Esse parágrafo 8º é a expressão do princípio da independência funcional, também aqui para os defensores públicos. O parágrafo 9º prevê que o exercício do cargo de defensor público é comprovado mediante a apresentação de carteira funcional expedida pela Defensoria Pública de acordo com o modelo previsto nesta lei, a qual vale como documento de identidade e tem fé pública em todo o território nacional, em todo o Brasil. Esse exercício do cargo de defensor público é indelegável e privativo de membro da carreira. E estabelecimentos prisionais ou onde menores são colocados em regime de internação devem reservar instalações adequadas para o atendimento jurídico dos presos internos. Então, todos os presídios e estabelecimentos de internação de menores devem ter um espaço adequado para que os defensores públicos vão lá conversar com as pessoas que estão defendendo, com os presos ou internos, né? Essa aqui é a ideia. O artigo 4º prevê ainda alguns direitos dos cidadãos que são defendidos pela Defensoria Pública. São direitos dos assistidos à Defensoria Pública. Informação sobre localização e horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria. Informação sobre a tramitação de processos e procedimentos para a realização de exames, perícias e outras providências necessárias para a defesa dos seus interesses. Qualidade e eficiência do atendimento. É um direito do cidadão ser bem atendido pela Defensoria. Direito de ter a sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo defensor. Quer dizer, se um defensor público não quiser atuar em um processo por achar que não é caso, é direito do cidadão que isso seja revisto. Por isso que isso sempre vai para o defensor público geral analisar. Patrocínio dos seus direitos e interesses pelo defensor natural. Atuação de defensores públicos distintos, quando verificada a existência de interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções. Sempre que mais de uma pessoa de um mesmo grupo possam ter interesses distintos, deve ser dado um defensor público diferente para aquelas pessoas. Isso pode acontecer porque, às vezes, em um processo, a gente pode ter como réus de um processo 3 acusados. E esses 3 acusados
às vezes, um para se defender vai precisar culpar o outro, ou vice-versa. E sempre que isso acontece, não pode os três ter o mesmo advogado, porque senão o advogado estaria indo contra um dos seus clientes ao defender o outro. Por isso, quando for o caso, devem ser defensores distintos, para evitar justamente esse conflito na hora de defender o interesse dos seus clientes. Então é isso que nós temos aqui neste primeiro título, que traz regras gerais sobre as defensorias. A gente conversou bastante nesses primeiros artigos sobre a atuação dos profissionais da carreira. E isso que a gente conversou vale para os defensores públicos de todas as esferas, da União, do Distrito Federal e dos estados. Agora, no título 2, a gente vai começar a conhecer a estrutura da DPU, que é a Defensoria Pública da União. E essa lei faz o seguinte: ela vai apresentar, num primeiro momento, a estrutura da DPU, depois ela apresenta a estrutura da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, e, por último, ela traz as regras para que sejam organizadas as defensorias dos estados. Cada estado vai ter uma lei estadual organizando a sua defensoria, mas que vai seguir as diretrizes desta lei federal. Então é isso que a gente vai ver agora na sequência. A estrutura da DPU, depois vamos ver a estrutura da Defensoria Pública do Distrito Federal e depois dos estados. Vocês vão perceber ao longo da aula que tem muitas semelhanças e é muito importante, então, que vocês conheçam a estrutura de todas elas. Primeiro, a DPU, ela vai ter na sua organização órgãos de administração superior, órgãos de atuação e órgãos de execução. E aqui eu já coloquei no quadrinho para ficar melhor da gente visualizar e entender essa divisão. E às vezes a banca faz uma questão bem fácil na prova, apenas perguntando quais são os órgãos de administração superior, de atuação ou de execução. Aqui na DPU, órgãos de administração superior vão ser a Defensoria Pública Geral da União, a própria DPU, a Subdefensoria Pública Geral, o Conselho Superior e a Corregedoria. Esses 4 órgãos são os órgãos de administração superior da DPU. Tem órgãos de atuação, que são as defensorias públicas da União, espalhadas pelos estados, Distrito Federal e territórios. E os núcleos da DPU também. E os órgãos de execução são os que executam, os que fazem o trabalho da defensoria. E quem é que faz o trabalho da DPU? Os defensores públicos federais. Então aqui a gente tem os órgãos da DPU. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo esses órgãos, conhecer um pouco melhor a estrutura de cada um deles e avançando no estudo aqui da lei. Dá um clique que eu já volto. Até logo.